Oi meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse cestinho, ó, super lindo, pra você tá colocando os panos de prato aí, agregando mais valor na hora aí de vender. Fica uma embalagem super bonitinha e também super útil, né, pra gente tá colocando assim e usando na cozinha. Então, quer aprender? Vem comigo que eu vou te ensinar. Então, meninas, pra gente fazer esse cestinho, a gente vai precisar cortar, então, ele na medida de 20 por 22, tá? 4 vezes. 2 vezes no forro, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta, tá? Então, daí pra começar, a gente vai fazer o seguinte. Vamos unir aqui, ó, o tecido que a gente vai deixar na parte de fora, né, que é o tecido principal. E a gente vai pegar o tecido e vai passar ele pra grudar na manta, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Posiciona o tecido e aí vai lá no ferro e passa, tá? Pra ele aderir à manta e facilitar pra gente tá trabalhando. Então, daí vai ficar desse jeito. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai virar, tá? Direito com direito, desse jeito, ó. Direito com direito, tá? E aí, a gente vai vir e vai fazer as costuras, tá? Então, pra fazer essas costuras, a gente vai fazer as costuras aqui embaixo e aqui na outra lateral, tá? Então, é um pé de máquina mesmo, com meio centímetro de margem, você pode fazer essa costura, tá? E aí, você vai costurar, então, as duas laterais e aqui a parte de baixo. A parte de cima vai ficar aberta, tá? A gente não vai mexer na parte de cima. Então, daí é só você vir fazer uma costura, tá? Uma coisa importante, a gente vai deixar as laterais de 22 centímetros, tá? E a gente vai costurar aqui nas laterais de 22 centímetros, tá? Então, tem 22 assim, e a parte de baixo. A parte de cima, onde tem 20, que é onde a gente vai fazer o cestinho, tá? Então, essa parte aqui de cima a gente não costura. Então, aqui, ó, daqui pra cá tem 22 centímetros e é aqui que a gente vai costurar. Então, costura desse lado embaixo e do outro lado, e a parte de cima não costura, tá? E pra fazer a caixinha de leite, a gente vai precisar marcar aqui os cantinhos, tá? Onde já tá costurado. Não é a parte de cima, é a parte de baixo aqui, tá? Então, pra fazer a caixinha de leite, a gente vai marcar 3 centímetros pra cada lado, tá? Então, vem aqui com a régua, marca, então, ó, os cantinhos, que a gente vai cortar essas partes aqui, tá? A gente vai cortar fora. E aí, então, é só vir com a régua mesmo e marcar pra gente saber onde que é a caixinha de leite, tá? Então, aqui já marquei, ó, dos dois lados. E aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse, a gente vai fazer aqui na parte do forro, tá? Então, é só vir aqui, ó. Então, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Costura os 3 lados que precisa ser costurado. Certo? Aí, com ele marcado, a gente vai vir e vai recortar essa parte. Certo? Aí, aqui, a gente vai vir e vai fazer a caixinha de leite. Então, une aqui, ó, pontinha com pontinha, e é só fazer uma costura e dar retrocesso no começo e no final da costura, tá? Pra reforçar. Fiz aqui, ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Certo? Aí, aqui a parte do forro já tá prontinha. Agora, a gente vai vir com a parte aqui do tecido principal. Então, pra fazer aqui também é do mesmo jeito, só vir cortar os quadradinhos. Certo? Então, já fiz os dois lados. Agora, eu vou abrir aqui, ó. Deixa aberto. Vou desvirar.
desvirei, ó, aí ficou assim. Então, as duas caixinhas de leite aqui bem certinho, ó. A gente fez com 3 centímetros, tá? Ficou assim. E aí, a gente vai pegar o forro e vai colocar ele aqui dentro, ó, tá? O forro vai estar virado pro lado, vai ser direito com direito, tá? O forro. E aqui a parte de cima. A gente só vai inserir aqui dentro, tá? A gente vai unir aqui as costuras todas. Certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura em toda a volta aqui, ó, desse cestinho, tá? Do cestinho. E aí, vai passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura pra gente desvirar a peça, tá? Então, é só você vir aqui, ó, deixa uma abertura, tá? Pra gente desvirar a peça. E aí, começa fazendo a costura, vai e deixa essa abertura pra gente desvirar. Tá bom? Então, eu vou tirar aqui o braço da minha máquina pra facilitar. E aí, agora, é só fazer a costura com meio centímetro de margem, tá? Certo, meninas? Então, eu já fiz aqui, ó, minha costura. E aí, já tem aquela abertura aqui. E agora, eu só vou desvirar, tá? Aí, vem aqui, desvira, vai puxando a peça pra desvirar. Agora, a gente vai precisar fazer outra costura pra firmar essa parte pra baixo aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter que fechar, ó. Aí, é só unir as partes pra gente fechar. Então, agora, depois que a gente fechou aqui, ó, as aberturinhas com o alfinete, tá? Pra facilitar, a gente vai passar uma costura em toda a volta. E aí, essa costura aqui, você pode passar ela bem na beiradinha, tá? Que é pra fechar essa pontinha aqui que ficou. Então, aí, é só vir e fazer uma costura bem na beiradinha ou com o pé de náquina também, pode ser, tá bom? Só que daí, depois, você vai ter que fechar com um ponto invisível. Aí fica a seu critério, então, como você quer fechar. E aí, olha só que prático, gente. Super prático fazer esse cestinho, tá? Fica super bonitinho, principalmente pra gente fazer com a embalagem dos panos de prato, tá? E agregar ainda mais valor. Então, aqui eu já terminei, ó. Eu vou montar pra vocês verem como que fica, tá? E já quero pedir pra você, se ainda não se inscreveu aqui no meu canal e gosta do meu conteúdo, se inscreve aí pra você, né, incentivar aí o meu trabalho e ajudar no crescimento do canal. Então, aqui, ó, depois que eu fiz, né, eu já fiz os pespontos, então aqui o forro já tá tudo certinho. E aí, agora, é só a gente vir e dobrar a pontinha do cestinho, tá? Desse jeito, ó. Dobra o tantinho que você quer, tá? E aí, ele vai ficar assim, olha só que legal. E aí, a gente pode já começar a colocar os panos de prato aqui dentro. Então, pra colocar o pano de prato aqui dentro, você tem a opção de colocar eles assim, tá? Abertos, tá? Meio aberto, abertos não, né? Tão fechado, mas você pode escolher como que você prefere colocar, tá? Então, eu tô aqui pegando os meus, eu fiz um joguinho, olha só que graça, fica muito bonitinho, principalmente pra na hora da venda, né? Aí, você vem, ó, coloca os panos aqui dentro. Se você quiser, pode deixar eles abertos assim, ou você pode fazer rolinhos, tá? Eu vou mostrar das duas formas pra vocês. Então, você vem, ó, e coloca aqui, e aí ele fica desse jeito, tá? E aí, você pode colocar dentro de um saquinho, dentro de alguma outra coisa que já fica super legal. Ou você pode também vir aqui, ó, e fazer rolinhos com o pano de prato. Aí, então, depois que você dobrou, você vem e faz os rolinhos. Aí, você coloca aqui dentro. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver.
cabe exatamente 3 paninhos aqui, tá? Dependendo do tamanho do pano que você estiver usando. Aí aqui, então, eu coloquei 3, tá? E aí fica assim, aí é só você ajustar, ficar direitinho, né? Arrumar direitinho, colocar dentro de um saquinho, fazer um laço bem bonito. E aí já tá, assim, uma embalagem super legal, né? Fora que esse saquinho também a gente pode reutilizar na cozinha depois, né? Pra colocar colher de pau ou qualquer outra coisa que, né, a gente use ali na cozinha. Então fica um cestinho assim bem prático, né, e super bonitinho e ainda valoriza muito mais o nosso trabalho. Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa era uma aula aqui de hoje e era isso que eu tinha para falar. Obrigada e até o próximo vídeo.